Oi, pessoal! Estamos trabalhando com as coordenadas cartesianas no plano e vamos aqui dar prosseguimento às aplicações do cálculo da distância entre dois pontos. Queremos mostrar que o segmento de reta MN, que une os pontos médios dos lados OA e AB do triângulo, tem a metade do comprimento do terceiro lado OB. Iniciamos determinando as coordenadas de cada ponto para depois mostrarmos que MN são pontos médios e determinarmos o comprimento dos segmentos indicados. A partir da representação gráfica, temos que as coordenadas do ponto O é 0, 0, do ponto A é 6 e 4, do ponto B é 8 e 0, pois está sobre o eixo X, do ponto M é 13, 2 e de N é 7, 2. Para calcular o ponto médio, obtemos o valor de x somando a abscissa x1 de O e x2 de A e dividindo por 2. Analogamente, o valor y do ponto médio do segmento OA é calculado somando-se a ordenada y1 de O com a ordenada y2 de A e dividindo por 2. Assim, tomando x1 de O, que é 0, e x2 de A, que é 6, obtemos 3. Tomando os valores de y, de O e A, obtemos y igual a 2. Então, M de coordenadas 3 e 2 é o ponto médio do segmento OA. Calculamos agora o ponto médio do segmento AB. Somamos as abscissas de A e de B, que são 6 e 8, e dividimos por 2, obtendo x igual a 7. A coordenada y é obtida somando-se 4 e 0, que são os valores de y, de A e B, e dividimos por 2, obtendo y igual a 2. Então, o ponto N de coordenadas 7 e 2 é o ponto médio do segmento AB. Vamos agora calcular o comprimento dos segmentos MN e OB para realizarmos a comparação sugerida no exercício. Aplicando a fórmula da distância com as coordenadas de MN e depois de O e B, obtemos que o comprimento do segmento MN é 4 e que do segmento OB é 8. Queremos determinar o quanto um segmento é maior ou menor que o outro, ou seja, determinar qual a razão que existe entre os dois segmentos. Fazemos isso dividindo a medida do comprimento de cada um deles. Assim, comprimento de OB dividido pelo comprimento de MN é 8 dividido por 4, que resulta em 2. Esta é a razão entre as medidas. Como obtivemos a razão 2, significa que o segmento OB tem o dobro do comprimento do segmento MN, ou dito de outra forma, o comprimento de MN é a metade do comprimento de OB. Queremos agora mostrar que as diagonais do paralelogramo formado pelos pontos A, B, C e D do plano se interceptam ao meio. Representando no plano cartesiano o paralelogramo definido pelos pontos A, B, C e D, e depois traçando as diagonais, observamos que elas são representadas pelos segmentos AC e BD. Queremos mostrar que esse ponto onde as diagonais se interceptam é o ponto médio de cada uma delas. Vamos, então, calcular as coordenadas do ponto médio da diagonal AC, somando e dividindo por 2, primeiro as abscissas e depois as ordenadas dos pontos A e C. Depois, calculamos da mesma forma as coordenadas do ponto médio da outra diagonal, que é BD. Observe que o valor de x calculado é o mesmo nas duas diagonais. E assim também o valor de y é igual nas duas diagonais. Assim, o ponto médio das duas diagonais é M de coordenadas 5 meios e 2. Concluímos, assim, que as duas diagonais se interceptam ao meio.
Nesse outro exercício, vamos perceber que a aplicação da fórmula da distância entre dois pontos é também usada para definir a expressão algébrica de lugares geométricos no plano. Vamos determinar a equação do lugar geométrico dos pontos equidistantes dos pontos A e B. O primeiro passo é identificar a propriedade geométrica e escrevê-la numa notação matemática. Assim, os pontos P, X e Y do plano cartesiano, cuja distância ao ponto A é igual à distância ao ponto B, em notação matemática se escreve como distância de A até P é igual à distância de B até P. Aplicando a fórmula da distância entre dois pontos, com as coordenadas de A e P no lado esquerdo e com as coordenadas de B e P no lado direito, ficamos dentro da raiz com produtos notáveis para calcular. E depois, elevando ambos os lados da equação ao quadrado, podemos agrupar e anular termos semelhantes, ficando com a equação menos 2y, que é igual a 2x, que depois de dividida por 2, resulta na equação y igual a menos x. Assim, os pontos que estão equidistantes de A e B são os pontos sobre a reta y igual a menos x, cuja representação é uma reta decrescente que passa na origem. Vamos trabalhar agora com outro lugar geométrico, considerando o ponto C de coordenadas 13 e 2. Observamos que ele é um ponto do primeiro quadrante. Marcando a partir dele outros pontos que estejam a 2 centímetros de distância, observamos que irá se formar uma circunferência. Assim, a circunferência é um lugar geométrico, pois os pontos que pertencem à circunferência, como essa, por exemplo, têm uma propriedade geométrica, estão a 2 centímetros do ponto C que foi dado. Tendo, então, a propriedade geométrica que nos diz que a distância dos pontos ao ponto C é 5, vamos determinar a equação que descreve os pontos desse lugar geométrico. Escrevendo essa propriedade geométrica numa equação matemática, obtemos distância de C a P é igual a 5. Substituindo as coordenadas de C e P na fórmula da distância entre dois pontos que aparece no lado esquerdo da equação, e depois elevando ambos os lados ao quadrado, obtemos a expressão x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 25. Estudaremos com mais detalhes essa equação nas próximas aulas. Abordamos, assim, a resolução de alguns exercícios que envolveram o cálculo do ponto médio de um segmento e como a distância entre dois pontos é utilizada para determinar alguns lugares geométricos. Nos próximos vídeos, continuaremos abordando lugares geométricos. Bom estudo!